Muito bem, queridos. Já estamos na nossa 8ª lição da Escola Bíblica Dominical. E estamos praticamente concluindo as lições deste manual bíblico. A importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Aqui está a bússola, o padrão. Aqui encontramos respostas e orientações, como também princípios que nos levam a buscar a preservação da saúde integral do ser humano. E nesta semana estaremos falando do drama do suicídio. Lição número 8, de 22 de novembro de 2020. É uma realidade, uma triste realidade. E que não podemos fechar os olhos para esta situação. O nosso texto áureo está na parte B do versículo 5 do capítulo 13, Epístola aos Hebreus. Pois Deus disse: Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. A garantia dada a Josué foi: você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Está lá no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 5. Deus havia falado a Josué que nunca o abandonaria, até que tudo tivesse sido cumprido. O resultado disso é que a providência divina estender-se-ia a todos os israelitas. Cada um deles poderia dizer conforme havia dito o salmista: o Senhor é o meu ajudador. As palavras ditas a Josué são perfeitamente aplicáveis a todos os que são filhos de Deus. Devemos lançar aos seus cuidados todas as nossas necessidades, pois somente Ele é poderoso para nos proteger de todo mal. A aplicação dessa promessa específica abre uma possibilidade com base no seguinte princípio: Deus não faz acepção de pessoas. E tais expressões devem ser usadas para encorajamento de todos. E na verdade aplicada, o comentarista escreveu que o suicídio é o ato de causar a própria morte de forma intencional. Dentre os fatores de risco, incluem-se perturbações mentais e psicológicas, como a depressão, assunto que estudamos na lição anterior. Diante desta triste realidade, precisamos tratar este tema, o suicídio, à luz da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E como textos de referências, o comentarista escolheu o Salmo número 42, com base nos versículos 7 a 11. E o versículo 7 deste texto de referência diz assim: Assim como o mar agitado ruge
E assim como as águas das cachoeiras descem dos montes Hermon e Mizar e correm com violência até o rio Jordão, assim são as ondas de tristeza que o Senhor Deus mandou sobre mim. Um abismo chama outro abismo. O salmista Davi apresenta a imagem de um mar agitado, cujas águas rugem impetuosamente, e o compara, metaforicamente, às ondas de tristezas que o deixam abalado. Era como torrentes de águas que se precipitavam das cachoeiras e avassalavam toda a sua alma. As marés vinham de encontro ao seu corpo e o deixavam em petição de miséria. Talvez Davi se sentisse como uma pessoa mantida à margem da sociedade e lançada ao mar por causa da exclusão social. Sua vida parecia em estado de penúria. Deus enviara as ondas de aflições sobre ele. E o versículo 8 diz assim: que ele me mostre durante o dia o seu amor, e assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus que me dá vida. A despeito das fortes ondas que rugiam como águas que descem de uma cachoeira, mesmo em meio às lutas e provações, Deus mantinha-se presente para equilibrar aquela situação conflituosa. Deus faria reverter suas tristezas e lhe traria o triunfo do amor durante o dia. À noite, ele cantaria uma canção, pois a graça consoladora serviria para contrabalançar suas lágrimas, que seriam trocadas por cânticos de louvor. E o versículo 9 deste texto de referência diz assim: pergunto a Deus, a minha rocha, por que esqueceste de mim? Por que tenho de viver sofrendo por causa da maldade dos meus inimigos? Deus é a rocha sobre a qual a vida do salmista estava edificada. A rocha serve como alicerce, como fundamento que dá sustentação por toda a vida. Um edifício não pode perdurar sem estar firmado sobre os alicerces adequados. A rocha é um local de refúgio e segurança. É de lá, em posição estratégica, que se pode lançar ataques contra o inimigo. Mesmo em momentos de esperança, o salmista apresenta um estado de desespero doentio. Sentia-se doente e oprimido pelas pressões dos seus adversários. E no versículo 10, ele ainda escreveu: até os meus ossos doem quando os meus inimigos me ofendem, perguntando todos os dias: onde está o seu Deus? Os inimigos do salmista desejavam o seu mal e o atravessavam com espadas metafóricas, que podem ser representadas por palavras malévolas e cortantes, ou até mesmo ações envolvendo violências. Sua alma fora atingida a ponto de tais espadas ferirem os seus ossos que chegavam a doer. Seus adversários não se cansavam e todos os dias lhe perguntavam: onde está o seu Deus?
eles não levavam em conta sua busca ardente por Deus, pois lhes pareciam algo ridículo e completamente inútil. E no versículo 11, o salmista ainda escreve: por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O poeta volta a animar-se, encorajando a sua própria alma. Somente Deus representava a sua esperança de saúde. Ele moveu-se da comoção emocional de piedade de si mesmo para o louvor. Havia uma última esperança de que suas orações seriam ouvidas por Deus no céu. Ele haveria de restaurar a sua saúde. E então prosseguiria com diligência e louvaria a Deus por isso, pois Ele é o meu Salvador e o meu Deus. E na introdução, o comentarista disse que o tema desta 8ª aula é bastante apropriado à finalidade a que se destina. Trata-se de um assunto indispensável, levando-se em conta o alto índice de suicídios que tem ocorrido no mundo de hoje, inclusive no meio evangélico. Precisamos nos atentar para as causas que levam as pessoas a se suicidarem, a fim de eliminarmos os problemas nas raízes, cuidando um do outro, sempre observando os princípios bíblicos que norteiam a vida cristã. E no item número 1, o título é O Drama da Autodestruição. O suicídio é uma desgraça, uma ruína que é causada por ação da própria pessoa, quando perde a noção de discernimento das coisas. O termo suicídio é de origem latina, sui, cujo significado é próprio, e caedere, que significa matar. Traduzindo, suicidar-se é realizar o forte desejo através do ato de assassinar-se, ou seja, é um gesto de autodestruir-se mediante a realização do desejo de dar cabo da própria vida. A cada 40 segundos, uma pessoa suicida-se. De acordo com Augusto Cury, quando uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor, mas nunca a vida. A pessoa está passando por uma dor emocional insuportável. De forma enganosa, ela enxerga o suicídio como única solução para pôr fim ao seu sofrimento. Na verdade, o suicida não deseja morrer. Ele quer escapar da dor do sofrimento que o consome interiormente. Todavia, o suicídio não é o fim do sofrimento, pois produzirá maiores dores. E no subitem 1.1, o título é Por que as pessoas pensam em suicídio? O que leva algumas pessoas a desejarem a própria morte? Eis alguns motivos. Chamar a atenção para a maneira de enxergar a vida. A síndrome do coitadismo leva a pessoa a demonstrar complacência e piedade em relação aos seus próprios problemas, decepções e desgostos com a vida. O coitadismo impede a pessoa de ter uma vida feliz.
é o sentimento que faz com que alguém se coloque sempre no papel de vítima. A tentativa de suicídio pode ser também um grito de socorro. Muitos suicidas deixam bilhetes antes de cometerem tal ato. Tive um colega de trabalho, que era cristão, que cometeu essa loucura. Ele pulou no Rio Paraíba do Sul após ter deixado um bilhete de justificativa numa padaria próxima. O suicida, geralmente, sofre de carências afetivas e tem dificuldade de ser aceita e amada. O suicida é esta pessoa que necessita de cuidados. Segundo motivo, tentativa de expiar um erro. Há aqueles que têm tendências suicidas porque se sentem indignas de viver. Acham que a morte constitui-se em expiação para os seus fracassos e pecados. Pensam que não há solução e por isso não podem remediar os erros cometidos. No subitem 1.2, o título é Outras razões. Uma terceira razão é a paixão. Muitos suicídios são levados a efeito por meros motivos passionais. Pessoas suicidam-se porque não aceitam o rompimento de um relacionamento amoroso. A pessoa sente-se prisioneira de uma paixão doentia. Perdem o sentido da vida, afastam-se de Deus, não sentem mais o amor próprio. A outra pessoa torna-se o centro de tudo. Como não consegue aceitar o fim do relacionamento, desiste de viver. E uma quarta razão é o dinheiro. Outros se desesperam quando perdem riquezas e caem na pobreza com a perda rápida dos bens materiais. Há ainda uma quarta razão: doenças psíquicas. As doenças psicossomáticas são causadas por problemas emocionais do indivíduo e representam a ligação direta entre a saúde emocional e a física. Ou seja, quando o sofrimento psicológico, de alguma forma, acaba causando ou agravando uma doença física. As doenças psíquicas são fatos reais e complexas. Enganam-se muitos cristãos que não as tratam por acharem que não passam de atuação maligna. E o subitem 1.3, o título é O Pano de Fundo do Suicídio. Está provado que a ausência de Deus é a causa primordial da existência de um vazio sem precedentes na alma humana. Somente Deus pode preencher esse vazio e satisfazer plenamente a alma do ser humano. Somente Deus pode trazer vida com abundância. As pessoas que carregam pensamentos suicidas precisam reorganizar sua vida espiritual e colocar Deus como núcleo do seu viver. Quando Deus não atua e não governa a vida do homem, abre-se uma brecha para o diabo agir na mente da pessoa. Não se pode subestimar o poder do inimigo e ignorar suas obras malignas que visam dar cabo da vida das pessoas. Os seres do mal existem e trabalham diuturnamente para destruírem o ser humano, a sociedade
e a igreja. Eles se apropriam das mentes vazias com o intuito de destruí-las. E o título do item 2 é Vontade de Morrer. A Bíblia traz relatos de pessoas que, em momentos de crise emocional, pediram a Deus para tirar sua vida, ainda que não intentassem contra a mesma. Jó, depois de ter perdido filhos, empregados, fazenda, saúde e tudo o que possuía, ele disse: se Deus me desse o que estou pedindo! Se Deus respondesse à minha oração! Então ele me tiraria a vida, ele me atacaria e acabaria comigo. Livro de Jó, capítulo 6, versículos 8 e 9. E no subitem 2.1, o título é Homem de Deus em momentos de crise emocional. Moisés cansou-se de tanta murmuração do povo israelita que chegou a pedir que Deus tirasse a sua vida. Eu sozinho não posso cuidar de todo esse povo. Isso é demais para mim. Se vais me tratar desse jeito, tem pena de mim e mata-me. Se gostas de mim, não deixes que eu continue sofrendo desse jeito. Livro de Números, capítulo 11, versículos 14 e 15. Da mesma forma, o profeta Elias passou por dias sombrios. Ele venceu com galhardia a batalha contra os profetas de Baal no Monte Carmelo. No entanto, sentiu grande medo de Jezabel, pois mandou dizer-lhe que o mataria. Temeroso, o profeta disse, e foi para o deserto andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: Já chega, ó Senhor Deus! Acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. E no subitem 2.2, o tema é Casos de Suicídio na Bíblia. A Bíblia menciona alguns casos de suicídio. O pecado afeta diretamente as faculdades mentais e emocionais do ser humano. Eis alguns exemplos. Saul foi o primeiro rei de Israel. Começou muito bem o seu governo, porém, por ter se afastado da presença de Deus e por causa dos seus pecados, viu-se encurralado pelo exército dos inimigos filisteus e jogou-se contra sua própria espada e se suicidou. Os filisteus lutaram contra os israelitas no Monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali e o resto fugiu. Os filisteus cercaram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, os filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul. Ele foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava suas armas: Tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim e me matem. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto,
o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. E assim, morreram naquele dia Saul, os seus 3 filhos, o rapaz e todos os soldados de Saul. Quando os israelitas que moravam no outro lado do vale de Jezreel e a leste do rio Jordão viram que o exército israelita havia fugido e que Saul e os seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Livro de 1 Samuel, capítulo 31, versículos 1 a 7. O segundo suicida foi Aitofel. Aitofel traiu Davi. Seu caráter traidor levou-o a desesperar-se e tomou a iniciativa de se enforcar. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, arreou o seu jumento e voltou para a sua cidade. E, depois de pôr os seus negócios em ordem, enforcou-se e foi sepultado no túmulo do seu pai. Livro de 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Um outro suicida foi Zinri. Ele promoveu um golpe para galgar ao poder e depois sentiu-se completamente abandonado. Quando Zinri viu que a cidade havia sido conquistada, foi para a fortaleza interna do palácio, pôs fogo no palácio e morreu queimado. Livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 18. E ainda, um suicida muito conhecido de todos, Judas. Judas foi discípulo que traiu Jesus. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 3 a 5. E o subitem 2.3, o título é A Bíblia é contrária ao suicídio. O suicídio é a quebra dos 2 maiores mandamentos: amar a Deus sobre tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Mestre, qual é a mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 36 a 39. Amar a si mesmo é um mandamento bíblico. Só consegue amar o próximo quem consegue amar a si mesmo. O apóstolo Paulo descreve bem este princípio em sua epístola. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário,
Cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 29. Segundo Douglas Batista, o cristão se posiciona contra o suicídio fundamentado no 6º mandamento do Decálogo: não matarás. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13. O 6º mandamento não permite o ser humano tirar a própria vida. A vida é um dom de Deus e, portanto, a Ele pertence. Lembrem que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Salmo número 100, versículo 3. É Deus quem determina o início e o fim, e não o próprio homem. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 2. E o título do item 3 é: o que fazer quando um familiar se suicida? Por mais dolorido que tenha sido o reflexo de um parente que venha a cometer o suicídio, precisamos compreender que a nossa vida continua. Os vivos não podem ser enterrados com os mortos. É necessário erguer a cabeça e considerar que ainda resta continuar a caminhada da vida. Com a presença de Deus, a vitória é certa. Subitem 3.1. Devemos prosseguir por causa de Deus. Nenhuma outra circunstância da vida poderá superar o amor de Deus para restaurar o fraco e o abatido. Deus é onipotente e supera o impossível, por maior que seja a dor humana. O amor de Deus não pode ser medido ou avaliado em razão de sua ordem de grandeza, pois é superior ao amor que um pai ou uma mãe dispensam para os seus filhos. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Salmo número 27, versículo 10. No subitem 3.2, o título é: devemos prosseguir por causa dos demais familiares. Ninguém deve desistir da própria vida em razão de um ente querido ter dado cabo da vida. Outras pessoas precisam da presença, do apoio e do encorajamento dos que ficaram. Não se deve desistir da vida por causa dos que morreram. Os vivos ao redor precisam de ser assistidos. Jesus escolheu 12 discípulos para segui-lo. Um deles se suicidou. Nem sempre chega-se a um denominador comum quando se resolve a ajudar e acompanhar alguém durante a caminhada. A ingratidão não deve servir de empecilho para que a pessoa possa prosseguir no cuidado com o seu próximo e no cumprimento da missão delegada por Deus. Enjaular-se em cavernas escuras, cheias de desalento, é uma maneira de ferir a si mesmo e à própria família, onde sempre existirá alguém que precisa da presença e da mão estendida.
E no subitem 3.3, para encerrarmos, o título é: um suicida pode ir para o céu? Esta é uma pergunta que todos fazem quando se deparam com esta situação de sofrimento e de muita dor. Durante o velório, muitos questionam se aquela pessoa partiu salva para a eternidade. A respeito deste assunto, não cabe a ninguém proceder a algum tipo de julgamento. A ninguém foi dada autonomia ou competência para assentar-se no trono de juízo e determinar o destino eterno do seu semelhante. Somente Deus tem autoridade para determinar o destino das pessoas. Diante da dor e aflição dos familiares, é necessária a manifestação de amor e não de julgamento. É o dever de todo cristão. E finalizamos então a nossa lição desta semana. E qual é a reflexão que podemos tirar como conclusão de tudo isso? Desde o ano de 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 do mês de setembro é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão de suicídios são registrados em todo o mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão. Estudamos na semana passada. Seguida do transtorno bipolar e do abuso de substâncias ilícitas. A morte, embora inevitável, não deve ser desejada e nem antecipada. A ninguém foi dado o direito de tirar a própria vida. Deus é quem dá a vida e somente Ele pode requerê-la. O suicídio é uma decisão pessoal do ser humano. Somente em Deus encontra-se forças para reagir, adquirir esperança e tomar posse do desfrutar de uma vida próspera e abundante. Pensem nisso e até a próxima semana com a nossa 9ª lição, se Deus assim o permitir.